Você já precisou formatar uma linha inteira do Excel condicionalmente? Hoje vamos falar sobre formatação condicional. Sejam bem-vindos ao canal de vídeos da Finta Academy. Eu sou o Juan e hoje estou aqui nessa aula para apresentar para vocês uma das maiores dúvidas que temos durante as aulas. Como eu posso usar a formatação condicional para formatar uma linha inteira, baseada em uma regra. Puxa a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre formatação condicional. Bom, a formatação condicional é um dos primeiros recursos que a gente começa a trazer um pouco de mágica para dentro das planilhas, visto que com a utilização da formatação condicional a gente consegue fazer aí algumas células ficarem com cores diferentes automaticamente mediante a troca de valores, né? Então, com base em algumas regras da nossa necessidade, nós podemos configurar para que as células tragam esse apelo visual para o nosso cliente, tá? Bom, aqui nós temos uma base principal, no qual a gente tem uma planilha de vendas e temos um status para esse pedido de venda, no qual ele tem 3 resultados: pendente, cancelado e liberado. Numa tabela do dia a dia, é interessante que nós tenhamos, tragamos mais funcionalidades para o usuário, né? Então, trazer uma coloração diferente, trazer um aspecto que faça com que, de maneira rápida e simples, a pessoa consiga extrair uma informação, saber se eu tenho mais pedidos liberados do que cancelados, ou se o número de cancelados está muito alta, e assim por diante. Aí que entra a formatação condicional, para que eu não tenha que ficar, cada vez que muda um valor, eu tenha que fazer ele manualmente, como vocês podem ver. Imagina aí uma tabela com milhares de linhas, eu ter que fazer essa coloração diferente uma a uma. É aí que entra o recurso da formatação condicional. Vou mostrar para vocês aqui na base formatada já, que a gente tem aí uma formatação condicional para cada valor de status. Então, se eu vir aqui no filtro, eu também tenho filtro por cor, porque é uma cor automática mediante a formatação condicional, assim facilitando aí a mineração de dados, né? Facilitando você encontrar aquilo que você espera. E como prometido, a formatação condicional é automática, então se muda um novo status dentro da célula, ele também muda a coloração. Até aqui pode ser algo familiar para vocês, né? Visto que fazer essa formatação condicional em uma única coluna é bem tranquilo de se fazer no auxiliar ali do Excel. Mas muitas pessoas nos perguntam durante a aula como que eu posso aplicar essa formatação para a linha inteira da informação, ou seja, eu quero que a linha inteira da tabela fique numa cor específica, né? Nesse caso fique vermelha. Por que que isso acaba sendo uma necessidade? Porque geralmente a coluna que contém a nossa regra, por exemplo, pode ser uma coluna de resultado numérica, pode ser uma coluna de status, como essa que a gente está visualizando agora, ela pode estar mais para o final do arquivo, e conforme a gente vai aumentando a nossa tabela, ela pode, a coluna que faz referência àquele status pode ficar fora do meu alcance de visão. E aí, para eu saber quais são os itens, quais são os pedidos que estão cancelados ou liberados, eu tenho o trabalho de ter que ir navegando até a última para conseguir identificar essa coloração. E aí que entra a formatação condicional da linha inteira, para que eu consiga olhar de qualquer lugar da minha tabela e saiba o que aquela coloração especial está me informando. Então, vamos visualizar como que a gente faz essa tratativa mais facilmente. Bom, para fazer uma formatação condicional, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar aonde que eu quero aplicar essa formatação, certo? Baseando-se que eu quero fazer uma formatação com base na regra do status, inicialmente a gente selecionaria apenas a coluna K, que é a coluna de status.
Só que ao selecionar apenas a coluna K, que é de status, eu vou aplicar a formatação condicional apenas nessa coluna. Ou seja, eu vou ter o mesmo efeito da tabela anterior e assim eu não vou conseguir visualizar na tabela inteira aquela regra de negócio. Então, levando em consideração disso, eu tenho que selecionar a tabela inteira, tá? Quem quiser aí um atalho para selecionar a tabela inteira, você pode selecionar a primeira linha, né, primeira célula da tua tabela e apertar um Ctrl T e ele vai selecionar toda a área da tabela, todas as linhas e colunas. Bom, agora que eu estou com todas as linhas e colunas selecionadas, inclusive o meu cabeçalho, eu vou aqui em página inicial e nós temos o recurso de formatação condicional. E na formatação condicional eu tenho já pré-definida algumas regras, só que essas regras elas são baseadas em matemática, baseadas em cálculos, que não é o nosso caso. A coluna que vai nos dizer que coloração a tabela vai assumir é uma coluna de texto, é uma coluna de status. Então essas regras já prontas aqui não é o que a gente está buscando. Ao clicar em nova regra, nós vamos nos deparar com mais possibilidades, né? Com mais possibilidades de trabalho. E aqui nós temos formatação com base nos valores, com base nos primeiros valores e nos últimos. Aí eu crio um intervalo baseado numérico, né? Baseado no seu resultado. Ele mesmo tem já algumas regras como acima da média, abaixo da média. Tem como formatar apenas valores exclusivos ou duplicados. Eu quero saber quais itens dessa tabela estão duplicados. Eu posso estar utilizando dessa formatação para agilizar o encontrar desses resultados. Naturalmente, a gente trabalha com fórmulas formatadas de células que contenham. Aí aqui tem valor da célula, que está entre, eu crio um valor de uma faixa numérica entre um e outro, poderia ser igual também. E aí tem texto específico, que como a nossa informação é de texto, eu posso trazer essa opção. Mas nesse momento, se eu trabalhar com os formatos condicionais já pré-definidos do Excel, digamos que o default, ele vai aplicar isso em todas as células que eu selecionei. Só que ele vai levar em consideração a busca da informação dentro de cada coluna. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que eu vou formatar texto específico, contém o texto liberado, como eu selecionei várias colunas, ele vai percorrer coluna por coluna, célula por célula e vai verificar se em cada célula existe a palavra liberado. Ou seja, qual é a única coluna que ele vai encontrar a palavra liberado? Vai ser na status. Então ele só vai pintar na status, porque ele só vai encontrar lá essa informação. Ou seja, eu estou criando uma formatação condicional para toda uma tabela, no qual ela só vai funcionar em uma coluna. Bom pessoal, rapidinho, desculpa atrapalhar a tua aula, é só um minutinho. Já se inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Deixou aquele like para nós? Isso vai ajudar muito ao canal a trazer mais dicas para vocês. Beleza? Tô indo já. Valeu, obrigado, boa aula, até mais, até a próxima, valeu! Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o efeito que isso vai causar. Então, eu venho aqui, vou colocar liberado verde. É muito importante, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com coloração na tabela de vocês, levar em consideração essa psicologia das cores, né? É muito mais fácil as pessoas estarem acostumadas a enxergarem resultados positivos como verde, azul e resultados negativos, né, com vermelho e de atenção com amarelo. Não adianta a gente tentar modificar essa regra, porque vai confundir o usuário. Então tentamos levar em consideração isso que já é entendido por todos. Então quando eu coloco OK e dou OK novamente, eu apliquei a formatação condicional em toda a tabela, mas ela só de fato está sendo utilizada na minha coluna do status. Por quê? Porque ele só encontrou liberado nessa coluna. E é aqui que vem a grande diferença na hora da gente conseguir fazer a formatação condicional de uma linha inteira. Como que a gente faz isso? Novamente eu vou selecionar minha tabela, vou aqui em formatação.
É interessante que vocês tomem cuidado, porque a cada novo exercício de formatação condicional que vocês aplicam nesse intervalo, ele vai sobrescrevendo. Então, daqui a pouco, às vezes, o arquivo de vocês está muito grande, porque vocês têm muitas formatações criadas novas, uma depois da outra, e elas ainda permanecem aqui. Então, é interessante que a gente venha gerenciar regras e modifique as regras já existentes ou exclua caso ela não seja mais necessária, ok? Então agora eu vou editar a minha regra. Depois, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre os outros tipos de formatação condicional, tiverem dúvidas, deixem no comentário, tá? Bota no comentário ali, eu gostaria de saber como fazer a formatação condicional por símbolos e assim por diante, que a gente faz um vídeo especial. Muito bem, então eu vou editar a regra. Agora, como todos esses itens, tá, de formatar apenas ou formatar todas as células que o Excel tem, eles vão aplicar a navegação em cada itemzinho da minha planilha. E ele vai comparar o valor da própria. Só que agora eu quero uma fórmula. Eu quero que todas as informações sejam comparadas, sejam baseadas na coluna K, para saber se o valor da coluna K naquela linha está com um valor específico para aquela formatação. Então eu vou precisar usar a última opção, que é a fórmula, tá? Eu vou criar uma comparação. Só que aqui eu não preciso usar a fórmula C, nem preciso usar a fórmula Cont C ou quaisquer do gênero. Eu vou simplesmente comparar. Que informação que eu quero comparar? Eu quero comparar a informação de que se na célula, aí eu não posso pegar a coluna inteira também, tá? Porque ele vai destoar do tamanho de informação que eu selecionei. Então agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dizer para o Excel, percorra todos os itens que estão selecionados e quando a informação que tiver na célula específica K, eu quero que ele pinte. Então, eu vou começar por onde? Eu vou começar pela primeira célula que eu selecionei na tabela. Qual foi a primeira célula que eu selecionei na tabela? Foi a célula K4, porque ela está na primeira linha da minha tabela e a coluna que eu quero que ele verifique a informação da regra é a coluna K. Então, por isso eu vou selecionar K4. Aí percebam que na formatação condicional, quando eu clico na coluna, na célula, ele já fixa as referências. E aí, aqui no auxiliar, no gerenciador de regras da formatação condicional, eu não posso navegar na setinha. Se eu começar a apertar a setinha, ele vai colocando mais ali para mim, tá? Então, eu tenho que ser apenas no teclado mesmo. Então, eu vou clicar na K4. Só que a K4, ela está com as duas travas de referência, ou seja, uma referência absoluta. E para que a gente faça essa navegação da coluna da tabela inteira, eu não posso deixá-la 100% fixa. Por que eu não posso deixá-la 100% fixa? Porque ele vai percorrer item a item da tabela e vai comparar sempre com o K4. Nunca vai mudar para outra célula. E aí isso é um problema. Por quê? Porque se eu deixar 100% fixo, qual que é a informação que ele vai comparar? Status pedido. E status pedido não vai ser igual a liberado, vai ser igual a status pedido e nunca vai mudar. Então, o grande segredo para funcionar o uso da formatação condicional em linhas, na linha inteira, é vocês deixarem a linha de navegação, a linha da referência livre, sem fixar. Então, agora eu estou comparando se no primeiro, ele vai começar a contar aqui na B4, que é a primeira célula. B4, né, que eu estou nesse momento, ele vai visualizar se ele pertence, ele está na linha do K4 e se K4 contém a palavra liberado. Não tem. Então, ele vai navegar para o C4. C4 está na linha do K4 que é liberado e é igual a liberado? Não. Então, ele vai percorrendo toda a tabela dessa forma. Na próxima linha, ele vai perguntar, Centro-Oeste, está na linha do K5 e K5 é igual a liberado? Sim. Então, eu vou percorrer todas as células, comparando apenas uma coluna, que é a coluna da informação. Então, quando ele vai percorrer todas essas células,
Daí eu tenho que manter o K fixo, porque se eu deixar livre também, quando ele percorrer no C, ele já vai pular, né? Então assim a gente mantém tudo certo. E quando eu der o OK, a nossa regra vai estar atualizada. E quando eu der o OK novamente, ele vai pintar, ó, toda a linha da onde aparece liberado de verde. Porque ele pegou todas as células na hora que ele percorreu. Ele faz assim, ele vai percorrendo assim, ó. Ele vai percorrendo a tabela e vai comparando se na coluna K está escrito a palavra que eu coloquei na regra. E aí ele vai pintando. Então agora a gente vai fazer o mesmo. Vou selecionar novamente. Vou fazer para os demais, né? Então, página inicial, formatação condicional, nova regra, usar fórmula. E agora eu vou colocar, que vai ser o K4 novamente. Tira o bloqueio da linha. Seria igual a palavra. Como estou comparando palavras dentro do Excel, eu sempre preciso colocar as palavras entre aspas duplas. Importante, aspas duplas para textos, né? Não é duas aspas simples, é uma aspas duplas. Então, agora eu vou colocar como cancelado. Então, se for igual a cancelado, que formato que eu quero colocar? Eu quero colocar o formato da fonte na cor vermelha. E aí eu posso colocar negrito, itálico, regular e assim por diante. Eu também posso mudar na formatação condicional o preenchimento da célula. Só que dependendo do número de colunas da minha tabela, se eu mandar preencher o background da minha célula, o preenchimento, vai ficar bastante poluída a visão, né? Então pode atrapalhar um pouquinho, mas vai do gosto, tá bom? Colocando aqui em negrito, quando eu der o OK, dou mais uma vez o OK, e nós teremos todos os que estão cancelados também com a linha inteira pintada. Agora falta o nosso último item, que é o pendente, tá? Então eu posso ir lá em formatação, nova célula, ou gerenciar, né, regras, nova regra, e fazer o mesmo procedimento, usar a fórmula onde K4, deixa a linha livre, for igual a pendente, então eu vou formatar para... Vou colocar um amarelo aqui também mais escuro, também negrito, e aí nós vamos ter a nossa planilha colorida, formatada, de acordo com as suas necessidades. Caso seja demais, cores demais, né, vocês podem eleger aí qual que é a condição mais primordial de ser destacada. Então, às vezes, eu não preciso destacar o liberado nem o pendente. Eu quero destacar apenas o cancelado. Então, eu faço uma regra apenas para o cancelado. Assim, eu vou visualizar só o que está em vermelho e o resto eu analiso como se fosse um resultado normal. E aqui eu tenho, dentro de cada coluna, o meu filtro por cor, que vai facilitar, né, todo o meu trabalho. Então, se eu venho aqui e coloco agora liberado, que isso aqui pode ser, esse status pode ser uma fórmula, né? Ele já vai trabalhar com toda a minha linha. E como eu peguei a linha inteira, não importa aonde esteja a coluna status, eu sempre vou visualizar a coloração, certo? Então esse é o truquezinho para trabalhar com a formatação condicional na linha inteira. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês consigam replicar e qualquer dúvida estamos à disposição. Até mais, até a próxima aula. E aí pessoal, gostaram da aula de hoje? Deixem nos comentários o que vocês acharam da aula, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, deixem sugestões de aulas e não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima aula!